Olá, canal Bendito chegando até você com o 13º capítulo da nossa jornada em Êxodo. E começa com uma ordem de Deus de que todos os primogênitos fossem consagrados a Ele. Os israelitas não podiam lembrar da importância da graça e do poder de Deus apenas uma vez por ano, durante a Páscoa. Por isso, ele estabeleceu que toda vez que nascesse um primogênito, menino ou animal, os israelitas fariam a redenção, ou o resgate, ou a remissão, de acordo com a tradução. Eles fariam a redenção desse menino ou desse animal, lembrando da graça e do poder de Deus e das suas grandes obras realizadas para tirá-los da escravidão do Egito. Essa ordem de redenção só passaria a valer quando os israelitas estivessem na Terra Prometida. E mais tarde, nos livros de Levítico e Números, Moisés explicaria com mais detalhes como ela deveria ser realizada. Mas eu gostaria de abrir um parêntese aqui para dar uma breve explicação sobre a orientação do Senhor quanto aos sacrifícios de animais que ele começou a requerer dos israelitas e que você vai ver com uma certa frequência daqui para frente. Nós vamos estudar sobre isso com mais detalhes no próximo livro, que é Levítico, e você vai poder acompanhar. A primeira vez que um animal foi sacrificado por causa do homem foi no Éden, e foi o próprio Deus quem o sacrificou para cobrir a nudez de Adão e de Eva. Esse animal foi o primeiro símbolo do que seria, milênios depois, o sacrifício de Jesus Cristo pelos pecados de toda a humanidade, o que já era plano de Deus, uma vez que Jesus Cristo é o Cordeiro morto desde antes da fundação do mundo. Então, toda vez que Adão e Eva olhavam para suas roupas feitas de peles de animais, eles lembravam da inocência perdida e também da separação de Deus e a morte como consequências do pecado. Ao mesmo tempo, eles lembravam da promessa de Deus que ele havia feito de que um redentor viria para remir os homens dos seus pecados. Adão sabia que se ele tivesse sido obediente a Deus, não haveria morte no mundo, pois ele nunca tinha sido proibido de comer da árvore da vida antes de pecar. A partir da queda do homem no pecado, toda vez que ele pecava, ele precisava ser redimido pelo sangue de um animal. Era uma exigência divina até que o verdadeiro Redentor viesse. E o mesmo estava sendo exigido dos israelitas. Os sacrifícios dos animais ajudariam os israelitas a centralizar o foco e a manter viva a esperança de que o seu Redentor, prometido por Deus no Éden, viria. Jesus Cristo, o Messias, o Filho de Deus. Voltando então à remissão dos primogênitos dos israelitas, quando eles chegassem na Terra Prometida, os pais deveriam levar os seus filhos primogênitos ao Senhor e oferecer o sacrifício apropriado para a sua remissão, conforme a orientação do Senhor. Quando um filho primogênito ou um animal primogênito era remido, os adultos tinham a oportunidade de explicar às crianças como Deus havia salvado os primogênitos na terra de Gósen, na noite da Páscoa, enquanto todos os primogênitos dos egípcios morriam, tanto homens como animais. Agora vamos dar uma olhadinha rápida nos povos que ocupavam a Terra Prometida, Canaã, e que são mencionados no versículo 5. Começando pelos cananeus, eles eram descendentes de Canaã, neto de Noé. Os cananeus representavam naquela época a maioria dos habitantes da terra de Canaã. Depois temos os hititas, que não eram nativos da terra de Canaã, apesar de residirem ali e serem influentes em toda aquela região. Na sequência temos os heveus e os amorreus, que eram descendentes de Canaã, mas haviam se multiplicado o suficiente para se justificar serem mencionados como uma nação separada das outras. E finalmente são citados os jebuseus, que também eram da linhagem de Canaã e moravam nas montanhas, na parte sul. Eles foram os fundadores da cidade de Salém, que mais tarde foi chamada de Jerusalém. Outro ponto importante aqui é a rota escolhida por Deus para levar o povo.
O versículo 17 diz que o caminho dos filisteus era o caminho mais curto para se chegar a Canaã, porque era principalmente uma rota comercial. Era um caminho bem monitorado pelos egípcios, justamente para evitar que os milhares de mercadores e comerciantes que viajavam neste caminho fossem atacados pelas gangues de ladrões. Deus sabia que se os israelitas pegassem esse caminho, eles poderiam ser atacados tanto pelo exército do faraó como pelos povos cananeus. E por que é que eles fariam isso? Muito simples. Com um exército de 600 mil homens e um grupo de 3 milhões de pessoas que se consideravam como uma nação, eles causavam um impacto tremendo por onde eles passassem. E Deus conhecia o seu povo o suficiente para saber que se eles tivessem que lutar para chegar até Canaã, a terra prometida, muitos, se não todos, simplesmente se renderiam e voltariam para o Egito, preferindo estar de volta à vida que eles conheciam do que se arriscar na guerra ou no desconhecido que os esperava em Canaã. Por esse motivo, Deus os orientou a ir em direção ao Mar Vermelho, seguindo pelo caminho do deserto. E um detalhe importante que aparece no versículo 19 é que os israelitas levavam os ossos de José com eles, conforme os seus pais haviam prometido a ele antes da sua morte. E assim o povo seguiu seu caminho pelo deserto. O Senhor ia adiante deles em uma coluna de nuvem durante o dia para protegê-los do sol escaldante e à noite um fogo saía da nuvem para iluminar o caminho e também o acampamento. Mas finalmente Faraó se deu conta de que não tinha sido um bom negócio para a economia do Egito ter deixado o povo partir e resolveu ir atrás deles e trazê-los de volta para o Egito. E esse será o nosso assunto de amanhã. Vem comigo. Até lá!